Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 14, essa porção da palavra do Senhor, é o que temos hoje diante de nós para meditação, para reflexão. Lucas 14, de 25 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Uma grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra com outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor nos ilumine com a sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, o tema desta noite é o preço do discipulado. Eu quero começar dizendo que na Bíblia, a nossa vida cristã não é definida como um único encontro com Jesus, uma coisa pontual, uma coisa automática, que aconteceu de um modo definitivo e ficou ali mesmo. A nossa vida ela é descrita como uma convivência com o Senhor. Não é um encontro único, é um relacionamento diário constante e que perdurará eternamente. É nesses termos que a Escritura diz que nós não só vivemos em Cristo, mas que Cristo vive em nós. É um relacionamento tão íntimo, na teologia nós chamamos de união mística, que ele assume o comando do nosso coração, dos nossos anseios, das nossas esperanças. E é neste relacionamento e convivência diária que a Escritura apresenta a vida cristã, a vida de um discípulo. Só que Jesus vai mais longe e vai definir a nossa relação com ele segundo as escolas rabínicas da época. Porque na época em Israel nós tínhamos vários rabinos, cada um com as suas escolas, com os seus grupos de alunos, e aqueles alunos faziam de tudo para aprender, para assimilar, para imitar seus mestres. Os alunos às vezes seguiam os seus mestres por onde eles iam, por onde eles caminhavam. E olha só, em Israel, aos 6 anos, 5, 6 anos, a criança começava a memorizar o que nós chamamos de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. 5, 6 anos de idade. Aqueles que desenvolviam bem, quando chegavam aos 10 anos, somente os bons, eles continuavam ali naquela escola para aprender mais da lei e da tradição oral. Quem não desenvolveu bem voltava para casa para aprender e desenvolver os ofícios familiares. Mas aqueles que mandavam bem, aos 10 anos de idade, tinham a permissão para continuar naquela escola. Nos tempos de Jesus, nós temos 2 grandes rabinos, que é Hillel e Shammai. Eram os 2 principais. Só que, meus irmãos, quando eles chegavam aos 15 anos, somente os melhores, dos melhores, continuavam estudando. E aos 15 anos eles teriam o privilégio de aprender aos pés de um grande mestre de Israel, como por exemplo um Gamaliel. Então você não chegava na posição de um discípulo de qualquer modo.
E eles eram chamados a partir deste momento de talmidim, que em hebraico significa aprendizes, alunos ou discípulos. Então Jesus, nesse texto, ele vai pegar a imagem do discipulado que não nasce com ele. Essa imagem nasce nas escolas dos rabinos, e ele vai tomar isso para si e dizer: se eles são mestres, eu sou o mestre dos mestres. Se os discípulos deles acham vantajoso terem-nos como mestres, vocês devem ter muito mais orgulho, confiança e gratidão por terem a mim como mestre. Mas eu vou ensinar vocês, disse Jesus, o que é o discipulado. Eu vou mostrar para vocês qual é o preço do discipulado, porque seguir a Jesus tem implicações sérias. É um universo de bênçãos, sim, mas tem implicações seríssimas para a nossa vida, conduta, pensamentos, projetos, e é disso que o texto vai tratar. Portanto, este tema, o preço do discipulado, ele vai ser aqui desenvolvido, meus irmãos, em cima de 3 grandes verdades que esse texto apresenta. E eu quero olhar com calma, juntamente com vocês, para cada uma dessas verdades. Como é que nós enxergamos o preço do discipulado nesta narrativa, nessa curta história de Jesus falando a uma multidão? Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos observem nos versos iniciais, versos 25 e 26, que o preço do discipulado se expressa numa renúncia em amor. A gente não está falando de você renunciar de má vontade, renunciar decepcionado, renunciar entristecido. O Evangelho nos convoca a uma renúncia motivado pelo amor absoluto à pessoa de Jesus. Meus irmãos, olha só que cena interessante. Verso 25, uma grande multidão está seguindo Jesus. Ele está indo à frente, os caras estão vindo atrás. Qual é a cena que a gente, assim de cara, já percebe? É a cena de um mestre em Israel sendo seguido pelos discípulos. Então é interessante, já que o texto vai falar de discipulado, é interessante essa primeira cena. O mestre indo à frente e os discípulos vindo atrás. E a gente entende por que é que os fariseus, os saduceus e os escribas tinham tanta inveja de Jesus. Eles não conseguiam, meus irmãos, juntar essa quantidade de pessoas. Um reunia um grupo, outro rabino reunia outro grupo. Jesus, ele arrastava multidões. É compreensível a inveja dos religiosos da época de Jesus. Eles olhavam para este homem, um carpinteiro, que tinha uma fala, uma sabedoria, uma inteligência, que fazia todo mundo se calar. E as multidões seguiam este homem. Mas aí o texto fala que chega o ponto que ele vira-se na direção da multidão. Então ele vira para trás, ele para e ele começa a se dirigir ao público, dando a entender que vai trazer um ensinamento riquíssimo, já que eles estão querendo segui-lo. Então, esta é a razão de Jesus ter escolhido o tema do discipulado neste momento, é porque uma multidão está caminhando após ele, e ele indo à frente. Agora ele se volta e começa o seu discurso, e ele diz assim: se alguém vier a mim, vejam só como ele é direto, uma multidão está indo a ele, e ele fala: se alguém vier a mim, amando qualquer outra coisa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, pode desistir agora. E olha só que ele vai mencionar algumas instâncias familiares. Por exemplo, ele diz aqui sobre o amor ao pai e à mãe. Será que Jesus está indo contra o amor ao pai e à mãe? De forma alguma. A própria Bíblia é a primeira a defender a honra aos pais. O problema não é esse, o problema é colocar o amor aos pais acima do amor ao próprio Cristo. E aí nós pegamos algo legítimo, que é o amor e o cuidado à família, e nós transformamos numa idolatria, a ponto de colocar Jesus em segundo lugar. Este é o problema. E a expressão chave no texto está lá na parte final, quando ele diz assim, mais do que a mim. O problema não é amar o pai e a mãe. Aí ele menciona outra instância e diz mulher e filhos. Tem um monte de homem apaixonado aqui pela mulher. E assim, pensando francamente, coloque sua mulher e do lado da pessoa de Jesus. Você o ama infinitamente mais do que a sua esposa. E eu não cheguei ainda na parte que mais nos dói. Já já a gente chega. Mas olha só,
Pai e mãe não podem estar acima da pessoa de Jesus. Cristo vale mais. Minha esposa não está acima, ou o marido não pode estar acima da pessoa de Jesus. Isso inviabiliza qualquer discipulado. Não adianta, meus irmãos, nós chegarmos aqui com o coração devotado à família a tal ponto de negligenciarmos a grandeza de Deus e a glória de Cristo. Mas aí ele diz assim, e filhos? E filhos? O que nós não fazemos pelos nossos filhos? O que a gente não faz? Irmãos, a noite mais agradável da minha vida, eu não vou esquecer, foi no dia que o Arthur conseguiu dormir. Isso em Amarante, porque ele estava já há alguns dias, crise de garganta, depois ele até passou por uma cirurgia. E eu cheguei a orar, acho que eu não falei para a Suzy, para que Deus mandasse aquele problema para mim, que eu aceitava com a maior alegria do mundo, para ver ele aliviado. E naquela noite ali que ele deitou e dormiu a noite inteira, ele dormiu e eu não dormi, eu acho de tanta gratidão, eu ficava toda hora olhando, coloquei a luz ali do celular para ficar vendo ele. Nada nesta vida, humanamente falando, me deu mais prazer, paz, satisfação do que aquela noite, até hoje, humanamente falando. Porque espiritualmente falando, nós temos salvação e uma série de outras coisas. O que a gente não faz pelo filho? E Jesus está falando, se você ama mais o seu filho do que a mim, você não é meu discípulo. Irmãos, quando chegar em casa, vamos fazer esse exercício, porque já nós vamos colocar outras ideias, a gente vai esquecer. Pare para pensar no seu filho, no amor que você tem por ele, no amor que você tem por Jesus. Nosso filho não vale mais do que Cristo. A gente está falando de Criador e criatura, de um Deus perfeito, plenamente santo e justo, e de pessoas falhas e pecadoras. Não tem comparação. Mas às vezes nós queremos seguir a Cristo com esses ídolos em nosso coração, com este apego desmedido pela criatura, a ponto de não apreciar devidamente a glória do Criador. Mas Jesus vai mais longe e faz um resumão dizendo o seguinte: nem irmãos nem irmãs, e nem a própria vida de vocês. A palavra grega para testemunha, e nós somos testemunhas de Jesus, é a palavra martíriam. A gente está disposto a morrer por este homem, por este Deus? Ele já fez isso por nós. A gente está disposto. Então a gente às vezes pensa que a testemunha é aquele que vai falar de Jesus. Martíriam é mártire. É a pessoa que é tão fiel na sua mensagem e testemunho que ele entrega a sua vida, mas não viola e não trai a mensagem. Eu falei há uns dias atrás sobre a mártire perpétua felicidade. Eu poderia citar hoje à noite Policarpo de Esmirna, que foi preso a mando do imperador, foi amarrado numa estaca para ser queimado vivo. E antes de ser queimado disseram: negue a Cristo e terás a sua liberdade. Ele disse: 86 anos eu vivi e nenhum mal me fez o meu Senhor. Como eu poderia agora negar o Deus da minha salvação? A gente está disposto. O que Jesus está colocando aqui, meus irmãos, é uma questão de vida ou morte. Nós não temos nada nesta vida, nenhum tipo de relacionamento, de herança, seja humana ou material, seja relacional, que se equipare ao valor da pessoa de Jesus. O que ele está falando para aquela multidão e está dizendo para nós hoje é que o único modo de a gente aprender a amar corretamente as pessoas e as coisas e o que a gente tem nesta vida é amando a Cristo absolutamente acima de tudo. Essa é a única forma. Apenas o amor absoluto e incondicional a Jesus vai nos livrar da escravidão a relacionamentos. Vai nos livrar de idolatrar nossa mulher, nossos filhos,
ou quem quer que seja que esteja na nossa vida. Somente o amor libertador de Cristo pode livrar o nosso coração de endeusar pessoas e relacionamentos. Meus irmãos, quanto mais escravos o nosso coração for da pessoa de Jesus, mais livre ele será de qualquer outro relacionamento. Mais paz nós teremos, mais satisfação. Portanto, aventurar-se no discipulado é ter a plena convicção de que, de fato, nosso maior tesouro nesta vida não são as pessoas que nós temos, elas valem muito, são dádivas de Deus, não são nossos filhos, e olhe que eles são herança do Senhor, mas a nossa maior dádiva é a pessoa de Jesus, e nosso coração estará livre do desespero, da angústia, do inferno existencial, de temer perder a pessoa amada, de temer perder o filho, porque você sabe que em Cristo você já tem tudo. E Ele vale mais que tudo. Paulo disse, se nós temos Ele, nós já temos todas as coisas. Nós já temos todas as coisas. Mas Jesus, no seu discurso, ele continua e agora ele vai ensinar que o preço do discipulado não é só renunciar em amor, mas é também renunciar em prudência. Eu quero fazer aqui uma notinha. Meus irmãos, às vezes, o que tem se tentado fazer com o Evangelho é esconder o confronto da cruz. E aí é dito a você, creia em Jesus e você vai viver o do bom e do melhor, comer o do bom e do melhor, vestir o do bom e do melhor, como se isso fosse Evangelho. Sabe o que é isso? É ocultar a mensagem do Evangelho. Enquanto hoje estão dizendo que o Evangelho vai trazer um mundo de benesses materiais para você, Jesus diz assim, pegue tua cruz. Está aqui no próximo versículo. Não existe discipulado. Não existe seguir a Cristo se você já não estiver com uma cruz. O que isso significa? Desde o 6º século antes de Cristo, a cruz era utilizada, o método da crucificação era utilizado. Os fenícios, os gregos e os persas usavam a cruz para penalizar, para matar militares, gente de alta patente, traidores da pátria, generais, capitães. Então, era gente da elite que era executada por meio da crucificação. Isso aí, entre os fenícios, gregos e persas. E aí chegam os romanos invertem a coisa. Eles não usam a crucificação para matar gente da alta patente, da elite. Eles usam para matar gente de classe simples, como escravos, camponeses, algum rebelde, insubmisso. Por exemplo, um Barrabás. Estava lá por isso. Então eles pegavam peixes pequenos, porque era algo tão terrível e vergonhoso naquela época, que eles não queriam colocar uma autoridade romana para morrer daquela forma. Um orador romano, chamado Cícero, disse que a cruz era o tipo de morte mais dolorida, mais vergonhosa e mais agonizante que poderia existir. Tipos de cruzes, tinha vários. Tinha um no modelo de X, era baixa, as pessoas ficavam com os pés no chão mesmo. Acho que ali nasceram os X-Men. Tinha uma no formato do sinal de mais, ela cortada ao centro. Os gregos utilizavam. E tinha uma cruz, que era a que os romanos utilizavam, que ela era bem alta. Essa foi utilizada para matar Jesus. Lembram que para alcançar a boca dele utilizaram um caniço? Que para furar a sua lateral utilizaram uma lança que tinha no mínimo 2 metros. Era uma cruz alta. E aí o condenado tinha que carregar aquela parte horizontal chamada patíbulo. Ele carregava até o local da execução. E no local da execução tinha um buraco enorme, porque aquela madeira central ela estava deitada no chão, ela não estava enfiada. E eles colocavam o condenado, e aí eles levantavam a cruz já com o condenado e soltavam dentro daquele buraco.
E os irmãos imaginam o tamanho da dor quando aquela madeira atingiu o chão. E aí fizeram isso com o nosso Senhor. Ele está dizendo: vocês querem me seguir? Onde está a cruz de vocês? Que compreensão vocês têm do Evangelho para me seguirem? E ele vai dar agora essa compreensão, para nos mostrar que a gente tem que estar ciente do que é o discipulado. A gente tem que ser prudente no modo de avaliar o caminho que nós vamos tomar. Então ele vai citar 2 exemplos interessantes, meus irmãos. Ele vai falar primeiro sobre a construção de uma torre. Nós devemos ser tão prudentes ao seguir Jesus como alguém que vai construir uma torre. Então o cara senta, ele vai calcular, ele vai ver o que ele tem de reserva para quê? Para ele não começar e não dar conta de terminar. Porque a torre, ela era símbolo de segurança, funcionava como um baluarte. A torre servia como proteção para os rebanhos, eles usavam para vigiar as ovelhas, as plantações, e a torre também servia para proteger a cidade. Os sentinelas ficavam lá em cima e de longe eles viam os inimigos. Então tudo o que a torre simbolizava era algo positivo: proteção, força, segurança. Mas o que Jesus está falando? Se você começar a fazer uma e não terminar, aquilo que era símbolo de força vai virar símbolo de fraqueza para você e símbolo de vergonha. Então calcule, avalie, seja prudente nas escolhas, para depois você não se arrepender da decisão que você tomou. Aí ele vai dar um outro exemplo que foi citado no texto, que é o exemplo da guerra. Quem é que vai para uma guerra sem primeiro comparar os exércitos? Poxa, eu tenho 10 mil, o exército inimigo tem 20 mil, não tem como a gente ganhar esta guerra. Qual a decisão prudente a se fazer depois dessa análise? É fazer um acordo, é se render para a gente não morrer lutando. Essa é a decisão sábia após uma reflexão. E eu quero só que os irmãos observem, meus irmãos, essa ideia da prudência no texto. Por exemplo, o verso 28 fala assim, para calcular as despesas. Calcule o passo que você vai dar em relação ao discipulado. Não é brincadeira. Não é uma decisão como escolher uma profissão ou uma roupa. Nós estamos falando da principal decisão existencial na vida humana. E observem que no verso 31, ele usa o verbo consultar. As duas expressões chamam a nossa atenção para a prudência. Eu não vou tomar uma decisão de forma impensada, precipitada. Eu preciso saber onde eu estou colocando meu pé. Então Jesus está explicando: isto é o Evangelho, isto é o discipulado. Vocês precisam estar conscientes de que a renúncia não pode chegar para vocês como um susto. Meu Deus, eu não sabia que eu tinha que abrir mão disso, daquilo outro. Tem. E ele está já adiantando para a multidão: desde já vocês precisam estar convictos, decididos e lúcidos sobre as coisas que vocês têm que abandonar para me seguirem. Tão lúcidos como um construtor de uma torre, como um general, como um rei que está em guerra. Prudentes, para que as decisões sejam acertadas e as melhores possíveis. Eu faço, meus irmãos, essa pergunta, incluindo a todos nós. Nós estamos abdicando de coisas que não agradam a Deus? Estamos abdicando por convicção, consciência e de boa vontade? Ou estamos fazendo isso na marra? Alguns nem estão abdicando. A gente está numa época em que as pessoas elas não têm tempo. Eu até coloco entre aspas, porque tempo há. Mas a gente está abdicando de Deus. A gente está abdicando de Deus por causa dos nossos projetos pessoais. Talvez o que esteja faltando, meus irmãos, é este sentar, é este calcular, é este consultar, para que a gente faça as escolhas corretas, abraçando o que é de Cristo no discipulado e rejeitando aquilo que é empecilho no discipulado. Então esta é a lógica de Jesus. Ele está dizendo que neste caminho, nesta jornada de seguir o Mestre,
N coisas vão aparecer na nossa frente. Irmãos, toda semana eu recebo pessoas aqui no gabinete e eu falo: vai aparecer dificuldades, se prepare para isso aqui. Não espere chegar para depois você se preparar, se prepare agora, a gente está em guerra. A gente está em guerra. Então este viver de renúncia, ele não deve nos pegar de surpresa. A gente tem que estar totalmente ciente de que a vida é isto. Eu falava a um colega de ministério, ele disse que estava desanimado porque fizeram isso. Eu digo: meu irmão, leia 2 Coríntios. Ele: por quê? Eu falei: leia 2 Coríntios. E ele disse que foi ler. E até hoje ele me fala isso quando eu visito. Cara, foi a coisa que transformou a minha mentalidade sobre ministério. Porque lá Paulo vai dizer: nós fomos colocados em último lugar. Então não queira estrelismo. Nós somos como um espetáculo ao mundo. Espetáculo ao mundo. Seremos perseguidos, criticados e banalizados e ridicularizados, mortos, presos. Isso é o ministério. Eu falei para ele: não fantasie, não fantasie. E depois que ele entendeu que aquilo era o ministério, são as realidades que compõem o ministério, e é o preço que o evangelho exige porque ele é contundente, ele aceitou. E aí, como ele deu essa virada de chave, ele sente hoje prazer, como os apóstolos disseram, de sofrer por causa de Cristo. Este é o chamado, meus irmãos. O nosso símbolo não é casa na praia ou carro importado. O nosso símbolo é uma cruz. Nosso chamado, não sei se os irmãos lembram, Jesus está caminhando para Jerusalém, é a última viagem, ele está indo para morrer. Sabe o que ele está falando? Pega a cruz de vocês, vamos lá. Eu estou indo, a minha já está lá. Pega a de vocês, vamos comigo. Vamos para o martírio. Vamos rejeitar tudo aquilo que é empecilho, para que possamos abraçar aquilo que é de Deus. Prudência. E ele dá uma resumida no verso 35. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então não saia jogando o que você tem fora, não. E nem saia dando e nem saia doando. Jesus não está falando isso. Ele só está dizendo o seguinte: no momento em que Deus precisar que você renuncie A ou B, não troque a Jesus por nenhuma outra coisa. Se para você melhorar como um cristão, você tem que mudar alguns hábitos, algumas coisas, algumas práticas, faça isso em nome de Jesus. Vá renunciando de acordo com o chamado dele, seu chamado diário. E aí nós temos, meus irmãos, a última parte do texto, Jesus, que já falou aí do amor, que já falou da prudência, agora vai falar sobre o sal. Por quê? Porque o preço do discipulado é também renunciar em perseverança. Ele começa dizendo assim no verso 34, o sal é bom. Está ali o William Nayara, não sei se o Rosel está aí. A gente estava num churrasco esses 2 dias. E eu vi gente elogiando: nossa, como essa carne está boa, como essa carne está boa. O sal é bom. O sal na Bíblia, ele é utilizado, além dessa questão de dar sabor à comida, ele era utilizado nas ofertas, no templo. Porque o sal, ele representava a eternidade de uma aliança. A lealdade do povo a Deus, eles colocavam o sal. O sal também era utilizado como um instrumento medicinal, sobre feridas, sobre infecções. O sal também era utilizado para preservação, para purificação. Na época não tinha geladeira, não tinha freezer, não dava para selar nada a vácuo. Então, tudo isso faz Jesus sintetizar a ideia do sal e falar o seguinte: o sal é bom, mas ele vai fazer uma advertência. Ele vai fazer uma advertência. E ele diz assim, mas se ele se tornar insípido, e aí a gente pergunta: e o sal?
pode perder a sua salinidade? Pode. Eu vou dar o exemplo do Mar Morto, meus irmãos. O Mar Morto tem tanto sal concentrado que nenhuma espécie de peixe sobrevive lá. Então, quando tem as enchentes, as águas vão longe, né? E aí no período de seca, fica lá o sal acumulado, as regiões. E este sal, ele não estava puro. Ele às vezes ficava misturado a outras substâncias. Às vezes o seu próprio contato com o barro faz ele perder sua salinidade. Às vezes a exposição há muito tempo ao sol e chuva também faz ele perder sua capacidade de salgar. Então no momento de seca eles já iam lá e retiravam, para que ele não estragasse. Então Jesus está falando o seguinte: muita gente vai iniciar esse discipulado, mas não vai continuar. Ou porque não ama Cristo suficientemente, a parte inicial do texto, ou porque não foi prudente para mensurar e avaliar a decisão que está tomando, não sabe onde está entrando, mas muito sal vai perder o seu sabor no decorrer da caminhada. Mas ele menciona mais um detalhe no texto, quando ele diz assim, como que há de se restaurar-lhe o sabor? Isso aqui é impossível. Eu não sei hoje, mas para a época é uma impossibilidade. Era possível ele perder o sabor? Sim. Era possível ele recuperar? Não. Não era possível. E aí o texto fala algo interessante, meus irmãos, que nos desafia a perseverança. O texto fala assim, ele não serve nem para a terra, nem para adubo. Mas era uma substância tão inútil, o sal que perdia o sabor, que eles não jogavam nas plantações. Por quê? Porque ia tornar a terra improdutiva. Era veneno. Então o que eles faziam com esse sal? Já que não pode jogar onde se plantava, eles jogavam nas estradas. E aí com o tempo a poeira cobria, os homens pisavam sobre aquilo, não davam valor algum, e Jesus está falando, no caminho do discipulado, se você inicia, se você aparentemente vai a Cristo, mas não com um coração que o ama absolutamente, não como uma decisão prudente, refletida e convicta, você vai ser isso, você vai ser exposto, você vai ser envergonhado, você não prestará para outra coisa a não ser pisado pelos homens. Ele diz isso, por exemplo, na narrativa de Mateus capítulo 5. Não é isso, meus irmãos, que nós queremos. Os que são de Deus perseveram. Na carta aos Hebreus nós vemos o autor dizendo, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos. E aqui nós temos um chamado de Jesus a uma renúncia perseverante. E ele termina esse último discurso, essa última ilustração, dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Lembro dessa expressão no livro de Apocalipse? Isso aqui é uma proclamação urgente, seríssima, num tom de gravidade altíssimo, do tipo, não menosprezem esta advertência. Não menosprezem, sejam como aquele sal que não perde o seu sabor, mas que ele é bom por natureza. Ele preserva-se assim porque ele está em Cristo. Ele será instrumento de bênção nas mãos de Deus e será bom enquanto existir, porque está de fato em Cristo e está pautado na pessoa de Jesus. Sobre a perseverança, meus irmãos, todos nós recebemos a advertência do Senhor, como aquela multidão recebeu. Não seja hoje um crente pior do que você foi ontem. Melhore. Melhore. Às vezes eu digo que vários de nós, no passado, trabalhavam mais. Então a gente tem crentes que há 10, 20 anos, 30 anos atrás, estavam andando pelas ruas da cidade pregando o evangelho. Hoje não. Hoje não. Pessoas que devoravam as escrituras, se alimentavam, como aquela criança lá da carta de Pedro,
desejando desesperadamente o genuíno leite espiritual. Pessoas que se disponibilizavam para trabalhos internos, para trabalhos externos, perseveravam, não se cansavam, porque Deus ficava renovando aquela força, e pararam. Então, meus irmãos, esta autoanálise nós devemos fazer sobre as palavras de Jesus. O verdadeiro discipulado não exige apenas um amor absoluto por Jesus, ou uma renúncia prudente e consciente do preço a ser pago, mas ele exige uma perseverança ininterrupta, como um sal que em nenhum momento deixará de ser bom, de ser útil. Eu queria adicionar só mais uma coisinha sobre o sal. No Antigo Testamento, essa expressão é utilizada com vários significados, mas o Novo Testamento vai privilegiar uma interpretação dentre as demais. É a de que se você é sal, você trará paz, agradabilidade e satisfação onde você estiver. Essa é uma ideia muito forte no Novo Testamento, quando usa a analogia do sal para falar do cristão. Vejam só que bênção eu e você podemos ser na vida das pessoas através da atuação de Deus. Vejam só como o discipulado, através do preço que há de ser pago, não é um preço para a salvação, isso é mérito de Cristo, mas um preço em nome de Jesus e para a glória dele. Como isso pode nos levar a um caminho de bênçãos, não só para a gente, para a nossa família, mas para a vida das pessoas e deste mundo. Um certo teólogo disse que nós somos a única substância que retarda o apodrecimento moral desta civilização. E isto é verdade. Nós somos o único farol, pela graça de Deus, que este mundo tem para observar e entender que está perdido e precisa aproximar-se daquela luz. Deus só deixou a igreja. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para o nosso mestre com um coração de discípulo, renunciando e pagando o preço do verdadeiro discipulado. Que Deus abençoe a todos nós. Santo Deus e eterno Pai, oramos, ó Deus, a Ti neste instante, porque precisamos, Senhor, reparar pontos da nossa vida, referentes a esse discipulado diário, a este seguir, a este relacionamento, ó Deus, com a pessoa de Jesus. Dá-nos, ó Pai, um coração que ame a Cristo acima de todas as coisas. Mesmo acima, ó Deus, das nossas maiores preciosidades desta vida, como um filho, como uma família. Isto faz parte da nossa agenda cristã e do nosso discipulado. Por fim, ajude-nos, ó Deus, também perseverarmos e preservarmos a essência do Evangelho, sendo um sal, como instrumento de bênção, de preservação, de paz, de autentificação, ó Deus, da mensagem do Evangelho. Faça de nós, ó Deus, estes pequenos aprendizes, os talmidins, alunos de Cristo, que diariamente estão com os corações abertos para continuar seguindo as pegadas do Mestre. Ajude-nos, ó Pai. Nós agradecemos a Ti pelo privilégio do discipulado, como temos aprendido aos Teus pés. Ajude-nos sempre, nós assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém.